Primeira pauta direto para Brasília. Vamos falar de PL da dosimetria, que tem dado o que falar do Congresso Nacional. O PL da dosimetria, que reduz as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, pode ter sim uma vida complicada no Senado Federal. Isso porque o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, falou que o texto não tem a menor chance, entre aspas, a menor chance de passar na CCJ, isso com a atual redação. A declaração de Alencar acontece às vésperas do recesso parlamentar, em uma semana decisiva para a tramitação da proposta no Congresso Nacional. O PL da dosimetria passou na Câmara dos Deputados, 291 votos a favor, 148 contrários. Foi uma costura, envolveu ali todas as alas do governo, envolveu as duas casas legislativas, mas depende sim da CCJ para avançar. Está prevista para hoje uma reunião de Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, com lideranças para tentar avançar essas e outras pautas antes do recesso parlamentar. É, na teoria, uma coisa, na prática, outra, Guilherme Brahim. O futuro do PL da dosimetria está balançando ali? Está bastante evidente, Raj, que aquela separação com a qual o governo Lula conta já há algum tempo e aquela é absolutamente visível para todo mundo que acompanha o Congresso Nacional, também está valendo pelo PL da dosimetria. Senado é uma coisa e Câmara é outra. Por mais que nesse episódio em específico, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, quisesse, e todos os indicativos, a maneira como ele se expressou, era usar a pauta do PL da dosimetria como mais uma forma de pressão sobre o governo federal para aumentar a percepção de insatisfação que ele estava com a não escolha de Rodrigo Pacheco como o nome a ser indicado para o STF, né? Na preferência ali para Jorge Messias feita pelo governo, mas estava claro que essa era a intenção da hora zero do presidente do Senado, mas que não encontrou eco logo na primeira pauta de conversa. O senador Otto Alencar já falou, peraí, nós vamos passar, mas isso aqui é a casa alta. E nessa hora essa expressão aparece, né? Não, calma, a Câmara é uma coisa, a casa alta é outra. Vamos contar quem manda nesse... das palavras do Paulo Leite, nesse bordel aqui. E acho que é possível fazer essa leitura a partir de como o Senado tem se posicionado para algumas das pautas. Não quero fazer aqui uma defesa como se o Senado estivesse funcionando no ano de 2025, como se fosse sempre às mil maravilhas. Sim. O Senado também está empurrando um monte de problemas para o dia a dia do cidadão e para o dia a dia do governo. E, de maneira geral, para as contas públicas brasileiras. Mas penso eu que há uma diferença clara. Os debates têm sido muito mais qualificados quando passam para o Senado Federal do que acontece na Câmara. O PL da dosimetria é um exemplo? É um exemplo. Mas pegue-se o PL, por exemplo, antifacção. A conversa é uma na Sim. Câmara e a conversa é outra no Senado. Sim. E a gente está falando de um cenário, Ibrahim, que os três poderes não estão conversando tão bem. Sim. Executivo, Legislativo e Judiciário não batem um papo bacana. O PL da dosimetria, vamos lembrar, foi articulado por Michel Temer. Foi uma alternativa de Temer e outros políticos. Aécio Neves também estava no E balaio. Paulinho da Força. E Paulinho da Força, para tentar diluir o que era até então o PL da anistia. Então vamos tentar aí recalcular as penas para suavizar para os envolvidos no 8 de janeiro. Um acordo que beneficiaria a direita, beneficiaria a ala bolsonarista. E, principalmente, beneficiaria quem tem farda. Mas aí a gente tem problema. O Centrão articulou, mas no final das contas acabou não entregando, para a tristeza de Hugo Mota, porque havia uma contrapartida. Porque o Congresso Nacional não queria passar a impressão de mão mole e estava combinada a cassação de dois nomes, Glauber Braga à esquerda e Carla Zambelli à direita. Zambelli acabou sendo cassada por Alexandre de Moraes. Com Glauber Braga isso não aconteceu. Mas nenhuma das duas cassações partiram do Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados acabou salvando os dois, o que deixou Hugo Mota em maus lençóis, né, Ibrahim? Tem um problema, Raj, com a percepção sobre Hugo Mota, é que ela é completamente calibrada com a realidade, mas ela é descalibrada para o que ele gostaria de ser. Hugo Mota gostaria certamente de ser um político mais bem reconhecido. Ele gostaria de não ter atrás de si a sombra de Arthur Lira, a sombra de Michel Temer, a sombra de outros políticos e ex-presidentes da Câmara. De Eduardo Cunha, que tem muito mais peso político na hora do chamado beijamão, quando o parlamentar vai efetivamente sentar para discutir e dizer assim, oi, tudo bem? Vamos negociar a pauta aqui antes que ela vá parar no plenário. Porque não se engane, e o ouvinte do Talks é suficientemente conhecedor de política para entender. Acontece muito antes da pauta parar no plenário. Essa história de colocamos uma pauta aqui meio para ver o que vai acontecer, quase nunca é verdadeira. Ela é quase sempre uma mentira ensaiada.
Todo mundo sabe o que está acontecendo. Você pode ter jabutis aqui ou acolá, mas no cenário geral isso não vai acontecer. E eu acho que para Hugo Mota ficou uma situação muito mais difícil do que a habitual, porque ele perdeu os dois principais apoios que ele podia ter. O pé em cada canoa, que permitia a ele ter uma bancada com o PT razoavelmente a seu lado e uma bancada com o PL razoavelmente a seu lado, ela foi se perdendo. Né? Esse cenário para ele que havia possibilidades de equilíbrio. Então o que ele faz agora são pequenas ou grandes concessões a depender da ordem do dia. Não tem mais plano de longo, de médio prazo. Sim. Tem plano do dia. O que o PL pressionou mais? O que o PT pressionou mais? Quem é que está cobrando mais fatura do presidente da Câmara? Então, basicamente, ele está respondendo à ordem do dia sem ter uma garantia de que, mesmo fazendo e cumprindo com os acordos que ele tem tentado se equilibrar, mesmo com isso, está muito difícil entender que Hugo Mota vai ser benquisto no meio de todos os seus pares. Vamos à tramitação do PL da dosimetria. Você me corrija se eu estiver errado. O texto ainda precisa passar pela CCJ do Senado, pelo plenário do Senado, então ele volta para a Câmara se ele tiver alterações. Acredito que tenha, e aí é entender que alterações fará a CCJ a essa proposta, esse projeto de lei. Pode, de fato, matar o texto, né, Ibrahim? Tem uma costura que está fora dessa organização do Senado, Raj, que ela já está sendo feita há algum tempo. Algumas reportagens sinalizaram isso. O quanto integrantes do Supremo Tribunal Federal, e não do governo Lula, mas do Supremo, topavam algum tipo de abrandamento de penas. Especialmente naquele ponto, né, em que há uma ideia de congruência de condenações. Atentado ao Estado Democrático de Direito e a outra condenação... No texto de Paulinho, a mais pesada prevalece. Você não soma as duas penas. Exatamente. Né? E esse é um ponto central. E olha, legitimamente cabível de ser discutido. Concordo. Se estamos olhando para a legislação, e ela é uma legislação desatualizada para o tipo de tentativa de golpe que se teve no país, né, com a condenação já consumada, mas há nesse cenário um negócio muito diferente. Ela não tinha a ver com nada que a gente conhecia antes. Essa situação deixou o cenário de discutir o texto de uma maneira muito diferente. Porque, bom, se uma ideia era preservar as condenações do núcleo político mais pesado, então leia-se Jair Bolsonaro, leia-se os cabeças pretas, né? O núcleo 1. O núcleo 1. Se a ideia General era condenar Heleno. o núcleo 1, não havia aceitação por parte desses núcleos do Supremo de dizer, não, aqui a gente não vai abrandar. Agora, penas menores de quem teve lá, e ficou simbolicamente colocada a ideia da Débora do Batom, Nós vamos falar dela. era até razoavelmente aceitável. E essa discussão claramente foi feita nos bastidores e está sendo feita. O que parece é que no meio dessa conversa o PL tentou fazer o seguinte, não, empurra todo mundo no meio do papo, já que agora, como não podemos aprovar a anistia, esse projeto pode passar. E está claro que o Senado não está compactuando com isso. Está claro que os senadores não vão entrar nessa conversa. Não sei se todos, mas pelo menos aqueles que vão botar a mão no projeto, como é o caso do senador Otto Alencar. Para amarrar a pauta aqui, ainda vou falar de protestos, hein? Várias capitais receberam protestos no domingo envolvendo o PL da dosimetria. Mas falar de Jair Bolsonaro, que eu acredito que tenha sido o que puxou a fala de Otto Alencar. Naquele cálculo maluco de Paulinho da Força, tentou explicar a redução de pena, Bolsonaro ficaria 2 anos e alguns meses presos, e não 6 anos e 7 meses previstos, naquele cálculo de 25% da pena. Porque no texto aprovado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e assinado por Paulinho, o mínimo previsto para cumprimento de pena em regime fechado cai de 25% para 16%. 2 anos é uma redução considerável, né, Ibrahim? Não, é considerável, Raj, e vou tratar essa questão de uma maneira mais macro. Em qualquer cenário que tivermos este tipo de projeto, o que nós estamos fazendo em última instância é dar uma sinalização muito ruim. Se a gente cobra, quando está falando do mercado financeiro, previsibilidade, se a gente cobra o mínimo de coerência com as coisas para que ninguém seja pego de sobressalto, tanto o PL da dosimetria quanto a discussão sobre a anistia, elas são problemáticas. Porque elas estão lidando exatamente com uma legislação que está consolidada quando se começa um julgamento e quando ele está no meio alguém diz, peraí, vamos mudar a regra do jogo? Não, essa regra não está tão legal. O Congresso é legítimo para modificá-la. O Congresso tem toda a autoridade do mundo para mexer nas regras e no regramento jurídico brasileiro. Mas o problema é fazer isso com o jogo já sendo jogado. E esse é o grande recado ruim. A gente está mexendo em regras para um grupo específico de pessoas e pouco me interessa se elas são de direita, de esquerda ou de centro. Me interessa é que, se a regra é ruim, mude-se a regra. Mas não mude-se a regra enquanto a aplicação vai acontecer. Mude-se a regra aprimorando-a. É o mesmo caso
feito pelo ministro Gilmar Mendes. Sim. A regra do jogo é uma. Eu Sim. até acho que a regra do jogo tem vários problemas. Sim. Mas no meio do jogo, eu não posso chegar lá, tomar o apito do juiz e dizer assim, vamos mudar e diminuir os 45 minutos para 12? Você não pode mudar a regra do jogo conforme o jogador. Esse é o Vou ponto. mudar o futebol agora, o gol não vale porque o Gabigol tá jogando, por exemplo. Não tem condição de você trabalhar. E eu concordo com Porque você é um nisso. recado horrível É. que você dá para a sociedade dizendo assim, a depender de quem estiver do outro lado, eu vou mudar a minha percepção. E é exatamente isso que se luta quando cria lei anticorrupção, quando você cria lei da ficha limpa, é garantir previsibilidade de dizer aquele candidato, bom ou ruim, mas que não cumpriu a regra, ele tá fora do jogo. E nós não vamos ficar aqui arrumando coisinhas mequetrefes para que a gente consiga modificar esse cenário, porque é muito ruim. Bom, o PL da dosimetria foi tema de um protesto, na verdade uma série de protestos que aconteceram em várias capitais do Brasil ontem, neste domingo. Em Belo Horizonte, a manifestação tomou conta das praças Raul Soares e da estação no hipercentro da capital. Eu, inclusive, fiquei preso no meio desse protesto. Estava indo buscar minha filha e fiquei preso ali no meio da manifestação. Fui pego de surpresa. Pois é, uma mulher foi detida durante a manifestação por pichar uma estátua. Aquela estátua que fica ali no centro da Praça da Estação. A prisão gerou confusão entre manifestantes, Polícia Militar e a Guarda Municipal tiveram que intervir, teve spray de pimenta e aquelas cenas que a gente já está acostumado a ver, infelizmente. Atos contra o chamado PL da dosimetria também ocorreram em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belém. Outras capitais do país também receberam, mas eu quero falar de Belo Horizonte porque é impossível você não fazer a relação dessa manifestante presa em Belo Horizonte com a Débora do Batom. As cenas, inclusive, são bem semelhantes. Aquela pichação na base da estátua. Mas a gente pode tratar os casos como iguais? Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, Ibrahim? Entendo plenamente quem esteja tratando dessa maneira, Raj, mas vou discordar de maneira veemente. Porque eu acho que o argumento central aí não é única e exclusivamente o ato por si só. E eu vou usar aqui o mesmo exemplo, vou trocar a lógica. Eu posso avançar um sinal tanto quanto você. Suponhamos que nós dois estamos com esposas dentro do carro. Você atravessa o sinal e atropela alguém. Outra coisa é você atropelar esta pessoa se você avançou o sinal, mas você estava bêbado, né? Mas eu queria chegar ao hospital rápido nos dois casos porque eu estava passando mal. Eu entendo, mas é por isso que tem nuances, agravantes e tem um juiz. Então eu acho que, primeiro, não é única e exclusivamente, como nunca foi o caso da Débora do Batom, única e exclusivamente pela pichação, como muita gente quis fazer entender. É dizer, não, essas pessoas só participaram de um evento ali. O cenário que estava colocado é para além disso. É de que alguém que participou daquela manifestação apresentando o que estava lá, estava participando de um conluio maior. Mas essas pessoas sabiam, tinham conversado com o ex-presidente, com generais e etc. Não. Mas no mesmo lugar em que elas estavam, havia faixas pedindo intervenção militar. Se você olhou para o lado e tem este problema, é natural que você corra o risco de alguma medida ser julgado também por ele. E vai haver correção? Aí é o papel do juiz. Aí é o papel de dosimetria. É de saber quem fez e quem não fez. Eu acho que a comparação ela vai se tornando pueril. Porque se nós formos usar essa métrica, nós vamos daqui a pouco comparar o pichador de um muro qualquer, em qualquer dia nas ruas, e dizer assim, esse cidadão também merece pegar 17 uma anos de punição de prisão. 17 anos de prisão. Evidentemente que você não vai fazer Sim. essa correlação. Agora, não deixa de ser importante olhar para que multidões tem gente para fazer coisa estúpida em todas elas. Sim. Independentemente da coloração partidária. Sim. Eu não estou nem aí um pouco preocupado com a pauta que estava descrita, nem necessariamente na inscrição ipsis literis da Débora do Batom, nem ipsis literis a descrição desta pessoa que está lá. Essa é uma preocupação do juiz. É ele quem tem que ler e dizer, ali tem um crime de ameaça? Ali tem alguém dizendo que vai romper com instituições ou com regras democráticas? Acho que aí está a grande questão. Então, analisar o caso com a simplicidade, me parece, ou uma ingenuidade, ou proposital ou não proposital, é simplesmente não considerar que não é pela pichação, não é pela depredação de patrimônio público, é pela depredação em que momento? É a depredação em que contexto? Mas manifestação de esquerda pode, Guilherme, e manifestação de direita não pode? Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas é preciso balizar as duas coisas. Uma é criticar um projeto de lei que pode ser mudado no Congresso Nacional. Outra tinha um componente de depredar e de romper com uma ordem democrática que estava ali instalada. Então acho que é bem problemático as duas coisas iguais. Não há de se pensar, e eu não sei se existe, aí os juristas de plantão que me corrijam, caso exista, se pensar uma responsabilização
E aí eu vou usar o termo aqui, mas é para tentar fazer uma alusão, uma analogia do CNPJ e não do CPF, ou seja, responsabilizar movimentos de massa, atos, protestos. Quem organizou esse protesto? Foi a CUT? Foram movimentos de esquerdas? Foi o PSOL? Foi o PT? E no mesmo caso dos movimentos de direita, se o movimento tem propriedade, ele tem autoria, tipo, olha, nós estamos chamando, ok, se vocês estão chamando, vocês como entidade precisam se responsabilizar pelo que acontece ali. Ah, mas não tem como controlar todo mundo. Então você trabalha dispositivos para mitigar esses atos de vandalismo, que sejam alguns manifestantes designados para controlar a multidão, que sejam, não sei, contratar segurança privada para garantir que a manifestação seja ordeira, porque eu acho sim que o que se tem no Brasil hoje, e eu vou te falar isso desde 2013, desde os atos, você lembra Antônio Carlos, completamente destruída, cena de guerra em 2013, você cobriu, eu cobri, você precisa responsabilizar quem puxou, sabe, quem puxou o ato que acabou culminando em, mas a gente estava de boa lá na frente. É claro, existem em todas as manifestações pessoas que são de bem, que são cidadãos tranquilos, mas também tem aqueles vândalos e aí às vezes fica difícil de separar o joio do trigo. Sobre o caso de ontem, não conheço a manifestante, vi as imagens, achei lamentáveis e honestamente é um desserviço ao movimento, seja ele qual for. Assim como Débora e os que vandalizaram o Supremo prestaram um desserviço ao movimento que lá acontecia. Porque quando você... ok, a gente não pode comparar um para um, mas você esvazia o que aconteceu ontem em Belo Horizonte. Você esvazia o que aconteceu em várias das capitais. O discurso perde força quando uma mulher vai e faz exatamente a mesma coisa. Eu estou falando do vandalismo em si, tá? Ok. Que a Débora fez em Brasília. E aí lá, durante o ato, alguns manifestantes que defenderam essa mulher falaram, mas é perseguição, é estado policialesco, é aquela coisa toda que sempre falam, ditadura. E aí a gente volta no discurso polarizante, Brian, de que, não, com eles é ruim, com a gente é bom. Mas esse caso aqui é diferente. Esse é o mesmo caso, Raji. Eu vou usar aqui algo que a gente já viveu em maior proporção e hoje menos. A gente fazia a mesma aplicabilidade de raciocínio quando falava sobre crimes envolvendo torcidas organizadas. A gente dizia assim, mas nós vamos condenar a torcida organizada como um todo se o cara lá na estação Arão Reis ou na estação do Barreiro brigou e estava com a camisa da torcida? Que controle a torcida tem sobre esse uniforme? E se esse cara não estiver usando a camisa da torcida ou roubou de alguém? E sempre houve quem aventasse essa hipótese. Não, ele pode ter comprado uma camisa dentro de uma loja. E é verdade, você conseguia comprar camisas de torcida organizada dentro de uma loja convencional. Você entrava no shopping e comprava. Entrava no Barro Preto e achava a camisa de qualquer torcida, quase, que você quisesse organizar, ou na sede da torcida. E não tinha necessidade de você preencher lá um cadastro, dizendo, olha, sou eu respondo por isso aqui. Eu acho que é uma dificuldade gigantesca de se fazer a apuração da responsabilidade pela mentoria. E eu acho que aí é que a gente precisa separar as coisas. Tanto a Débora do Batom quanto a moça que foi lá detida pela Guarda Municipal por pichar merecem condenações por pichar? Evidentemente. Ambas cometeram um crime específico. Agora, que motivações têm ambas? Qual é o grau que cada uma, ao fazer isso, merece de uma atenção do juiz, quando analisar o caso, do Ministério Público, dizendo o seguinte, seu objetivo final era qual com este aqui? E é isso que é preciso apurar, inclusive para saber quem é a mentoria. Está claro nos atos de 8 de janeiro que a ideia principal estava em olhar para a parte de cima. Era beneficiar, e é isso que diz a Procuradoria-Geral da República, é isso que gerou a condenação, era beneficiar um pequeno grupo político / militar para romper com a aceitação de uma derrota eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro. Este de agora, da moça do centro de Belo Horizonte, qual era o objetivo final, moça? Qual era o objetivo final das inscrições lá sobre o Brasil ser um país indígena ou uma nação indígena ou algo dessa natureza? Só pretendia o quê? Tem que sentar, ouvir depoimento e dizer, a senhora comunicou com quem? Conversou com quem? Se não incorremos num caso, como infelizmente tivemos na facada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, da gente dizer, o sujeito é um ex-militante do PSOL. Nós vamos responsabilizar o PSOL inteirinho por sujeito ter sido eu acho que são casos, são episódios diferentes. Exato, mas eu digo... A comparação, ela não mas é uma não dificuldade. cabe, mas eu entendo o que você está querendo dizer. Eu estou apontando a dificuldade de você tornar macro posições que são micro. E as posições micro vão existir.
elas vão acontecer. E a gente que vai tomar decisões individualizadas que precisa de punição. Sim. Mais severa, inclusive, por vezes, do que os organizadores. Tá? Isso pode acontecer. Então, eu acho que há uma... No meu entender, eu entendi o seu ponto sobre haver uma possibilidade de se pensar na responsabilização do CNPJ. O que eu enxergo são as dificuldades objetivas. Quem faz? Quem diz? Quem aponta? Quem consegue extrair de quem fez o ato a garantia de que, olha só, foi porque eu ouvi um discurso A, ou porque eu ouvi um discurso B, ou porque alguém me pagou, ou porque alguém sentou comigo numa mesa de bar e disse que era para fazer isso. Sim. Tem dificuldades aí, acho que muito claras, no meu entender, para conseguir isso ser feito.